Olá, alunos do Colégio Jorge Amado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel. Esse recadinho vai para os alunos do 9º e do 8º ano. Nós vemos Física e Química. Continuaremos trabalhando de casa, vendo as aulas de forma online pelo YouTube, até que o governo do estado autorize o reinício das aulas de forma presencial. Até lá, vamos fazer o nosso melhor para que as aulas continuem da melhor forma possível. Continuem estudando, resolvendo os exercícios e trabalhando o conteúdo que é abordado. Um abraço a todos e até lá. Olá, turma do 9º ano, como vocês estão? Hoje vamos para a nossa 20ª aula de Química. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de funções inorgânicas, especialmente a teoria de Arrhenius, que consideram as reações químicas em um meio aquoso. Na aula 19, nosso foco foi exclusivamente para estudar os processos de reação de neutralização parcial entre ácido e base, para formar sal e água. Todavia, podemos dirimir todas as dúvidas que tivemos em relação à formação dos hidroxissais, ou sais básicos, os chamados sais alcalinos. E a reação principal da qual nós obtivemos algum tipo de conhecimento foi a reação de neutralização parcial entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio para formar o hidroxicloreto de magnésio mais água. O hidroxicloreto de magnésio é um exemplo típico de um sal básico, um sal alcalino. Inclusive, eu deixei até um exercício de fixação para que vocês pudessem resolver com base no conteúdo que nós abordamos sobre os sais básicos, os sais alcalinos. Na aula de hoje, nós faremos a correção e daremos prosseguimento aos conteúdos. Vamos lá. Vamos ao exercício de fixação. Foi somente um. Questão 1, da UES 2018.2. Na neutralização do excesso de ácido clorídrico estomacal por meio do produto chamado leite de magnésia, o hidróxido de magnésio mais água, um hidroxissal pode ser formado a partir dessa reação. Assinale a opção que apresenta corretamente a formação do hidroxissal e seu respectivo nome. Essa questão é muito simples, né? Ela é muito fácil, pois ela é baseada no assunto que nós trabalhamos em sala de aula. Dirimimos todas as dúvidas, inclusive nós verificamos como ocorre esse procedimento, né? E aí está a formação do hidroxicloreto de magnésio. Foi o que nós vimos na aula passada, na aula 19. Ou seja, uma reação de neutralização parcial entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio, né? Ou seja, 1 mol de ácido clorídrico reagindo com 1 mol de hidróxido de magnésio vai produzir 1 mol de hidroxicloreto de magnésio mais 1 mol de água. Então, para resolver esta questão, temos o seguinte. O item A diz MgOH2 mais 2HCl vai produzir MgCl2 mais 2H2O, que é chamado de cloreto de magnésio. Isso aqui não é verdade, né? Se o produto da reação de neutralização parcial entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio, formando um chamado hidroxissal, que é um sal básico, então o nome deste hidroxissal não pode ser cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, ele é obtido a partir de uma neutralização total entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Portanto, não é o item A. Também não é o item C, porque a equação não está balanceada corretamente. Inclusive, eu tenho a presença de um hidrogênio entre o metal e o ametal. Ou seja, aqui eu tenho a presença de um hidrônio entre o magnésio e o cloro Cl2, né? Ou seja, isso aqui na teoria seria um hidrogênio sal ou um sal ácido.
O que não é verdade, pois estamos falando de hidroxissal. Hidroxissal é um sal que contém a hidroxila. Portanto, nós também descartamos o item C, já que nós temos aqui um sal ácido, ou um sal que contém hidrogênio na sua fórmula, o que não pode ser correspondido de acordo com o enunciado, que precisamos identificar um hidroxissal, um sal que contém a hidroxila. Também descartamos o item D, já que a equação não está devidamente balanceada. Perceba que a partir do balanceamento químico, esta equação não está devidamente balanceada, pelo menos os produtos em relação aos reagentes, pois 1 mol de hidróxido de magnésio, reagindo com 1 mol de ácido clorídrico, vai sempre produzir 1 mol de hidroxicloreto de magnésio e 1 mol de água, 1 mol de H2O, e não 2 mols de H2O. Portanto, esse item aqui está incorreto porque não está correto esse coeficiente. Aqui deveria ser 1 e não 2, conforme nós vimos isso na aula anterior, detalhadamente. Portanto, a resposta correta é o item D, que nos diz que o hidróxido de magnésio reagindo com o ácido clorídrico vai produzir hidroxicloreto de magnésio mais água. Perceba que todos os coeficientes estão em equilíbrio. 1 mais 1, 2. Todos os coeficientes, tanto da base quanto do ácido, do sal e da água, são 1, respectivamente são 1. Então, a soma dos coeficientes, tanto dos reagentes quanto dos produtos, vai ser 2 mais 2. Então, está em equilíbrio, equilíbrio químico. E este sal formado é chamado de hidroxicloreto de magnésio. Resposta correta, alternativa B. Vamos para o próximo conteúdo. Vamos trabalhar agora os sais duplos ou mistos. O que são os sais duplos ou mistos? Os sais duplos ou mistos são formados por 2 cátions ou 2 ânions diferentes em uma só molécula iônica. Vamos ao primeiro exemplo. Aqui eu tenho um sal que é formado por 2 átomos metálicos e um íon sulfato, SO4. Os 2 átomos metálicos são, respectivamente, sódio e potássio, ambos pertencentes à família 1A dos metais alcalinos. Portanto, nós temos a seguinte configuração. Aqui eu tenho um cátion monovalente, o sódio, Na+. Em seguida eu tenho outro cátion monovalente, o potássio, K+. E aqui, para equilibrar eletrostaticamente 2 cargas positivas, eu tenho o ânion SO4 2-. Então, 2 cargas positivas serão equilibradas com 2 cargas negativas. Nesse caso, eu tenho a formação de um sal misto, composto de 2 metais e um grupo ametal, formado por enxofre e oxigênio, o íon sulfato. Então, é o sulfato de sódio e potássio. Esse é o nome deste sal misto, ou sal duplo, que é formado por 2 átomos metálicos e um ânion SO4 2-. Para o próximo exemplo de sal duplo ou misto, eu tenho esta molécula iônica composta por cálcio, bromo e cloro. Perceba que, diferentemente do primeiro exemplo, aqui eu tenho um metal, que é o cálcio, e 2 átomos ametálicos, o bromo e o cloro, que estão na família 7A, a família dos halogênios, se lembra? Bromo e cloro. Portanto, a configuração iônica destes átomos, para nós verificarmos aqui a molécula deste sal formado, temos cálcio 2+, pois o cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos e por isso está na família 2A.
e tem 2 elétrons na camada de valência, na última camada, e por isso tende a perder estes 2 elétrons e ficar com esta configuração iônica, cálcio 2+, porque perde 2 elétrons para fazer a ligação química, esta ligação iônica com os átomos bromo e cloro. Bromo e cloro estão numa mesma família, 7A. Então eles tendem a ganhar 1 elétron cada um, pois ambos vão estar com 8 elétrons na última camada, pois vão obedecer à regra do octeto e ganhar 1 elétron cada um deles. Nesse caso, Br- e Cl-, pois cada um vai ganhar 1 elétron. E assim, 2 cargas positivas são equilibradas com 2 cargas negativas. E como é o nome deste sal duplo ou misto? Vamos lá. O sal formado se chama brometo cloreto de cálcio. Eu tenho os íons Br- e Cl-. Br- se chama brometo. Lembra dos ácidos que sofrem ionização e assim eles vão gerar ânions que recebem determinados nomes? Se for hidrácido, a terminação deste ácido para a configuração do íon formado, ou seja, do ânion formado, eu tenho a terminação eto. Então, se é ácido bromídrico, eu tenho a formação do brometo. Se é ácido clorídrico, eu tenho a formação do cloreto. Então, eu tenho o cloreto brometo de cálcio. Esse é o nome do sal formado, o sal duplo ou misto, que é composto por 2 ametais, bromo e cloro, e o metal cálcio, metal alcalino terroso, formando assim o cloreto brometo de cálcio, um sal misto ou duplo. Então estes são os principais exemplos de sais duplos ou mistos. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Agora nós vamos ver outro tipo de classificação dos sais. Os sais hidratados. O que são os sais hidratados? Bom, pela definição, sais hidratados são compostos iônicos que possuem água em seu retículo cristalino, que é a sua estrutura atômica. Portanto, sal hidratado é um sal que vai ter água em seu retículo cristalino, em seu arranjo iônico. O primeiro exemplo aqui, eu tenho o cobre ligado ao íon sulfato, SO4. Nesse caso, eu tenho um equilíbrio eletrostático entre as cargas. Cobre é um cátion bivalente, cobre 2+, ligado ao ânion SO4 2-, que está ligado a 5 moléculas de água, 5H2O. Então aqui eu tenho o sulfato de cobre pentahidratado, né? Aqui eu tenho o ânion SO4 2-, sulfato de cobre, é um sal formado por um metal e um grupo ametal SO4, esse ânion. Sulfato de cobre, como aqui eu tenho um número 5, eu digo penta, penta como Brasil, pentahidratado, sulfato de cobre pentahidratado, é assim que a gente lê, é assim que nós lemos e identificamos um sal que está envolto em moléculas de água em seu retículo cristalino, sulfato de cobre pentahidratado. Aqui ao lado eu tenho apenas a imagem do sulfato de cobre, não é o sulfato de cobre pentahidratado, é só sulfato de cobre. Este é um composto químico inorgânico que é muito utilizado para o tratamento de água de esgotos, pois o sulfato de cobre vai limpar a água, pois as partículas desse sal iônico elas vão se aglutinar em volta da sujeira, das partículas de
poeira e de sujeira, grudando, fixando-se nelas e assim fazendo uma varredura completa dentro do líquido e tornando limpo, saudável e potável. Portanto, o sulfato de cobre é extremamente importante para a limpeza e a purificação de águas de canais, de esgotos e dutos que estão juntos com alguma sujeira, com algum tipo de poluente dentro desta água. O sulfato de cobre é este. O próximo exemplo que nós temos de sal hidratado é o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é o popular giz. É formado por um metal, cálcio, ligado a um ânion, SO4 2-. E aqui nós temos a configuração das cargas destes íons, o cálcio 2+, que está ligado ao SO4 2-. Essas cargas estão em equilíbrio eletrostático, né? Duas cargas positivas em equilíbrio com duas cargas negativas. Então, como vamos dar o nome deste sal formado? Né? Sulfato, primeiro vem o nome do ânion e depois o nome do metal. Sulfato de cálcio. Então, nós lemos sulfato de cálcio. E como nós temos duas moléculas de água dentro da sua estrutura, dentro do seu retículo cristalino, nós dizemos que é o sulfato de cálcio dihidratado. Por que dihidratado? Porque existem duas moléculas de água dentro de sua estrutura iônica. Então, este é o sulfato de cálcio dihidratado, que é conhecido popularmente como gesso. Então, aqui está a fórmula do sulfato de cálcio dihidratado, ou do gesso. Então, aqui está a imagem deste sal hidratado, do gesso, que é muito popular, é muito conhecido da gente, né? É bastante utilizado para reboco de paredes e de teto, para forro, enfim. Existe uma gama de possibilidades de utilização deste componente químico, deste sal hidratado, que é muito utilizado principalmente na construção civil. Então, galera, nós já vimos tudo sobre sais. Já vimos as classificações, os tipos de sais, como ocorrem os processos de reação de neutralização entre ácido e base para formar sal e água, principalmente os processos de reação de neutralização total, onde nós temos os sais normais, e também verificamos como ocorrem os processos de reação de neutralização parcial. Como exemplo de uma reação de neutralização parcial, nós vimos o bicarbonato de sódio, o hidroxicloreto de magnésio, enfim. Nós também vimos outras classificações de sais, como os sais duplos ou mistos. Também verificamos os sais hidratados, né? Então, já aprendemos tudo sobre sais. Então, a partir de agora, nós vamos dar continuidade fazendo exercícios de fixação. Vamos apenas dar pausa no vídeo, tentar responder. Vocês tentam responder e na próxima aula nós faremos a correção. Nós já resolvemos a questão 1, que foi até uma questão sobre hidroxicloreto de magnésio. Porém, a questão 2 e a questão 3 da aula de hoje, vocês vão responder com base em seus conhecimentos de química. Não faz parte do conteúdo propriamente dito, mas são conceitos que nós temos que ter familiaridade, certo? São questões que nós temos que ter proximidade, já que fazem parte do conteúdo do ensino médio. Isso é muito importante para que vocês possam desenvolver seus conhecimentos de química. Então aqui nós temos a questão 2, dá pausa no vídeo e tenta resolver. Agora nós vamos ter só mais esta questão para vocês responderem. A questão 3, também é de ensino médio, certo? Mas que, reitero, é muito importante que vocês tenham este conhecimento básico. São conceitos triviais, fundamentais, essenciais. Não tem nada demais, não é bicho de 7 cabeças. Dá para vocês resolverem tranquilamente com base em seus conhecimentos de química. Temos a questão 3.
Pronto, pessoal. É isso que temos para a aula de hoje. Na próxima aula, daremos continuidade ao conteúdo, né? Nós vamos ver a última classificação das funções inorgânicas, que é a função óxido, e também veremos mais exercícios de fixação para trabalhar todo o conteúdo que foi abordado com vocês, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até lá!